Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, você sabia que dá para resolver alguns logaritmos à mão sem calculadora? É sobre isso o vídeo de hoje, hein? Então, aqui é a prof. Alexandra Maia, foca na aula! Olha só, pessoal, primeira coisa, antes da gente resolver alguns logaritmos aqui, prestem atenção no que... Vamos definir o que é logaritmo, vamos entender a definição de logaritmo, certo? Olha, quando a gente tem log de A em B igual a 1x, vamos determinar aqui cada um desses termos. Olha, o valor que a gente está querendo calcular o logaritmo chama-se logaritmando. Esse valor que a gente quer calcular o logaritmo, geralmente é em uma base específica. Então, toda vez que você calcula o logaritmo, tem dois números envolvidos. O número do logaritmo que você está calculando em uma base específica. Então, o númerozinho de cima é o logaritmando. É o logaritmo, por exemplo, de 10, de 2, certo? E sempre tem uma base específica. Então, geralmente, logaritmo de 2 na base 3, logaritmo de 10 na base 10. Sempre tem dois números envolvidos nesse cálculo de logaritmo. Um é chamado logaritmando e o outro é a base. Esse resultado, o resultado disso é que se chama logaritmo. É o resultado desse cálculo. E como é que a gente resolve esse cálculo? Como que esse cálculo pode ser resolvido? O logaritmo está relacionado sempre com uma equação exponencial, tá vendo? Olha, equação exponencial por quê? Porque essa daqui não é a variável que eu estou procurando, que é o logaritmo, que é o resultado dessa conta. Como que esse número está relacionado com esses outros dois? Da seguinte maneira, a base elevado ao logaritmo tem que dar o logaritmando. Essa é a definição de logaritmo. Então, é um número que, se eu pegar a base do logaritmo e elevar a ele, isso tem que resultar no logaritmando. E é exatamente isso que nós vamos utilizar. Olha só, log de 2 na base 2. Isso aqui, concorda? É um número x, tá o quê? Agora vamos usar a definição, olha. Isso é um número x, tá o quê? Se eu pegar a base, que é 2, igual aqui, base elevada ao logaritmo tem que dar o logaritmando. Então, base elevada ao logaritmo tem que dar o logaritmando. Ora, isso daqui, é 1, não é? Olha só, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Isso aqui é uma equação exponencial, certo? Agora, observe comigo, olha. Esse número que a gente não conhece, a matemática está falando que é igual a esse. Tudo bem? Porque tem uma igualdade. Se as bases são iguais, a única opção para que esses dois números sejam iguais é que os expoentes sejam iguais. Portanto, o x é igual a 1. O que a gente conclui? Que o log de 2 na base 2 é igual a 1. Por quê? Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Certo? Vamos fazer o próximo, olha. Log de 9 na base 3. Isso aqui é um número x, que é o logaritmo, de forma que, se eu pegar a base e elevar ao logaritmo, isso aqui tem que dar o logaritmando. Vamos tentar igualar essas bases para chegar exatamente no exemplo anterior. Então, eu consigo escrever o 9 como 3 elevado a alguém? Eu consigo. O 9 é 3 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu chegar em bases iguais aqui, como os números são iguais, a única opção é que os expoentes sejam iguais. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 2. Aqui, os números são iguais. As bases são iguais. Então, qual que é a única opção aqui? É que os expoentes sejam iguais. Portanto, log de 9 na base 3 é igual a 2, certo? Vamos fazer outro exemplo, olha. Log de 1 sobre 25 na base 5. Vamos seguir a definição. Isso aqui é um número x, de forma que, se eu pegar a base e elevar ao logaritmo, isso aqui tem que resultar no logaritmando, certo? Usando a definição desde o início da aula. Então, eu consigo escrever o 25 como 5 elevado a alguém? Consigo. Então, vai ficar assim, 5 elevado a x é igual a 1 sobre 5 ao quadrado, porque 25 é 5 ao quadrado. Acontece que, por propriedade de potência, nós temos até vídeos aqui sobre isso, é que
Se o número está aqui no denominador, eu posso passar ele pro numerador colocando um sinal negativo no expoente. Então, isso daqui, ó, 1 sobre 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 2. Por quê? Porque o menos no expoente manda eu inverter a base. Eu vou até fazer aqui no cantinho para vocês, ó. 5 elevado a menos 2. O menos manda você inverter a base. A base aqui não é 5 sobre 1, então vai ficar 1/5. E como o menos já foi utilizado para inverter a base, agora eu só preciso elevar a 2. Isso aqui é 1 sobre 25. Ou seja, 1 sobre 25 é exatamente igual a 5 elevado a menos 2. Bom, se 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 2, como os números são iguais e as bases são iguais, então resulta que os expoentes sejam iguais. Portanto, log de 1 sobre 25 na base 5 é igual a menos 2. O que vocês estão observando? Quando é que a gente consegue resolver os logaritmos à mão, sem problema, sem usar calculadora? Quando a base e o logaritmando podem ser colocados no mesmo número, na mesma base, escritos com a mesma base. Por exemplo, aqui, olha, quando eles são potências de um mesmo número. Olha só, 2 e 2. O 9 é 3 ao quadrado. O 1 sobre 25 é 5 elevado a menos 2. Tá vendo? A base e o logaritmando podem ser escritos em potências de mesma base. Certo? É assim que vai dar certo. Olha aqui, ó. Log de raiz de 8 na base 2. Isso aqui é um número x, tal que, se eu pegar o 2 e elevar a x, isso aqui tem que dar raiz de 8. Agora, observe o seguinte. Eu consigo escrever o 8 como 2 elevado a alguém. O 8 é 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, vai ficar 2 elevado a x é igual a raiz de 2 elevado a 3. Agora, o que é o radical? A gente já tem vídeo sobre isso também aqui no canal. O radical, ele é exatamente uma potência fracionária. Como? Aqui, ó, eu tenho 2. E aqui, ó, eu tenho o 1. Então, eu consigo escrever isso como uma fração. Essa fração é a seguinte coisa. O denominador da fração sempre é o radical. Então, isso daqui, ó, é 2 elevado a 3 elevado a meio. Esse 1 vem do fato de que o 2 elevado a 3 pode ser escrito como 2 elevado a 3 elevado a 1. E esse 2 é exatamente o radical da raiz. Então, o radical sempre vai para o denominador de um expoente fracionário. Ora, então vamos resolver isso daqui, ó. Aqui, ó, potência de potência, entre parênteses, eu multiplico os expoentes. Então, 3 vezes meio, vamos fazer aqui no cantinho, 3 vezes meio, eu multiplico o numerador com o numerador, dá 3. Denominador com denominador vai dar 2. Então, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 2, 2. Então, isso daqui vai dar 2 elevado a 3 meios. Portanto, ó, os números são iguais, as bases são iguais, o que implica que os expoentes só podem ser iguais. Então, log de raiz de 8 na base 2 é igual a 3 meios. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês perceberem algum logaritmo aí ao longo dos exercícios de vocês, de livros, de apostilas, ou mesmo na internet, em que a base e o logaritmando possam ser reduzidos em números em que são potência de uma mesma base, vocês conseguem resolver o logaritmo sem calculadora. Eu espero que vocês tenham entendido. Se gostaram da aula, curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e acompanhem tudo que está acontecendo no canal. Nos vemos na próxima aula.